Olá, eu sou o pastor Cláudio. Hoje eu trago essa mensagem da casa dos meus familiares em Joinville, Santa Catarina. Sou o pastor da Igreja Evangélica Livre do Cajuru, em Curitiba, mas sou gentilmente recebido na casa dos meus familiares. Quero começar agradecendo o apoio técnico de todas as mãos que ajudaram a preparar esse momento. Muito obrigado, gente. Obrigado pela fidelidade, pela entrega e por todo o auxílio para que isso fosse possível ser realizado. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Nesse momento eu gravo acompanhado, nessa oportunidade especial, especialmente acompanhado pela minha família. No Dia das Mães eu tive a oportunidade de estar com a minha sogra este ano, também gravando uma mensagem, mas hoje eu posso estar com os meus familiares e isso é uma alegria para o meu coração. Sou muito grato a Deus por esse momento. Obrigado também a você que chegou, que acessa essa gravação e também pode nos assistir. A graça e a paz de Cristo seja com você. Quero acolher a todos com a palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento, o profeta Joel, capítulo 2, o versículo 13, que nos diz: rasguem o coração. Convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Esse versículo nos mostra um Deus de graça. O amor de Deus, ele é constrangedor. Diante do seu perdão e graça, nós somos levados e convidados a rasgar o nosso coração. Quem rasga o coração entra no ritmo do amor de Deus, que é o que todos nós mais precisamos nesse tempo de pandemia. Rasgar o coração. Rasgar o coração, na linguagem bíblica, é converter-se dos caminhos maus, é arrepender-se. Significa o reconhecimento e o quebrantamento da alma diante de Deus e da sua bondade. Converter-se a Deus na nova aliança é aceitar a Jesus Cristo no coração. E aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. Assim a gente experimenta a misericórdia de Deus. Palavrinha difícil, misericórdia. O que significa ela? Misericórdia vem do latim misera cardia, coração mole, coração miserável, coração amolecido pelo amor. O Sagrado Coração de Deus é mole. Ele é mole porque ele é perdoador, perdoador dessa gente que rasga o coração. Quem rasga o coração recebe o amor de Deus. Um Deus de misericórdia, um Deus de graça, e misericórdia e graça nos ajudam a entender, uma palavra ajuda a entender a outra. Misericórdia é não receber aquilo que deveríamos receber. Graça, por outro lado, é receber aquilo que não deveríamos receber. Por misericórdia, Deus não derrama sobre nós o castigo que deveríamos receber. Deveríamos ser castigados por nosso pecado, mas Ele não faz isso. E por graça, Deus derrama a salvação que não deveríamos receber, porque não a merecemos. Mas através de Jesus, Ele nos trouxe a salvação através da obra da cruz. Uma palavra ajuda a explicar a outra: graça e misericórdia. Estamos iniciando este momento de celebração da salvação. O culto é a grande festa da salvação. E nós hoje estamos iniciando um culto em casa, transmitindo de casa para as casas, para chegar a todos que em sua casa acessam esse link, esta gravação, em todas as casas que Deus assim quiser. Convidamos a todos a consagrar este tempo a Deus. Nós vamos louvar a Deus, louvar o seu santo nome. E para isso convido a uma palavra de oração inicial. Querido Deus, esse é o dia que pela tua misericórdia nós temos para louvar o teu santo nome. A Bíblia nos diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor são renovadas. E nós queremos
fazer parte desta festa de misericórdia, dessa festa de amor que o Senhor nos dá. Abençoa a cada pessoa que chegou, a cada pessoa que acessou, a cada pessoa que recebeu esse link e não descartou ele, mas está entrando neste momento, neste espírito de adoração com todos nós, para que teu nome seja glorificado e Jesus seja conhecido. É por isso que fazemos todas essas coisas. Fazemos por amor, fazemos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos iniciando esse tempo de culto. Nós recebemos por vídeo a participação da irmã Cláudia, que preparou canções para este momento, ministração de músicas para esse momento, que vão conduzir a adoração a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos começar esse tempo de louvor e adoração, dizendo ao nosso Deus que Ele é digno de toda honra, de toda glória. E você tem liberdade na sua casa de levantar mãos santas em adoração a esse Deus que é grandioso e que faz maravilhas no meio do seu povo. Digno és de glória e de honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, Senhor. Digno és de glória e de honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, Senhor. Grandioso és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grandioso és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Levantamos nossas mãos, te adoramos, Senhor. Digno és de glória e de honra, levantamos nossas mãos, te adoramos, Senhor. Grandioso és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grandioso és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, nenhum outro, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Nós vamos pedir ao nosso Deus que quebre os corações, mas para que esse pedido seja sincero, tem que começar em mim, em você. A começar em mim, Senhor, quebra corações. A começar em mim, quebra corações, para que
possamos ser um, como Deus em Cristo são em nós, como igreja. E podemos agradecer a Deus porque Ele se lembrou de nós. E assim o favor dele nos faz crescer. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. E o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, E você pode dizer com toda alegria e convicção que você pertence a Deus? Muitas vezes a gente pertence a Deus, mas às vezes, por uma série de circunstâncias, a gente tropeça. Mas uma coisa que conforta o povo de Deus é que a gente pode voltar, graças ao sangue de Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados. A gente pode se voltar para Deus novamente, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados, então a gente pode se dirigir de novo e pedir que Ele nos restaure. Restaura, ó Senhor, a minha vida.
Restaura, ó Senhor, a minha vida. Eu quero estar em tua companhia. Perdoa, ó Senhor, o meu pecado. Não quero mais viver de ti afastado. Restaura, ó Senhor, a minha vida, pois ela sem Jesus está perdida. Restaura, ó Senhor, restaura com amor. Restaura, ó Senhor, a minha vida. Restaura, ó Senhor, nossa família. O ódio e as filhas deixaram ruínas. Perdoa, ó Senhor, a indiferença que gerou em nós tanta carência. Restaura, ó Senhor, nossa família, pois ela sem Jesus está perdida. Restaura, ó Senhor, restaura com amor. Restaura, ó Senhor, nossa família. Louvamos-te, Senhor, com gratidão, pois na cruz Jesus traz salvação. Louvamos-te, Senhor, de coração, pois na cruz Jesus traz restauração. Louvamos-te, Senhor, pois digno tu és. E agora nos rendemos aos teus pés. Louvamos-te, Senhor, louvamos com amor. A ti rendemos honra e louvor. Louvamos-te, Senhor, louvamos com amor. A ti rendemos honra e louvor. Que bom que o nosso Deus, ele já conseguiu na cruz essa vitória de restaurar aquele que se havia perdido, aquele que se havia ferido, aquele que chegou no fundo do poço. E talvez eu, você, com o nosso pecado, com a nossa tristeza, com a nossa condição, muitas vezes a gente se vê num beco sem saída, mas a gente pode sempre olhar para a cruz de Cristo e perceber que há esperança para o ferido. A esperança para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor.
que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Não cessarão os seus frutos e viverá. Nós vamos encerrar esse tempo e, já na expectativa da palavra do Senhor que vai ser ministrada, nos colocar à disposição do Senhor para que Ele fale ao nosso coração, declarando: eu quero ser como um vaso nas tuas mãos, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. E assim que o Senhor possa agora tocar nos nossos corações com a palavra do Senhor que vai ser ministrada através do pastor Cláudio. Amém? No Dia dos Pais,
eu trouxe uma parábola famosa de Jesus. E a gente viu como é importante prestar atenção no que a Bíblia realmente diz. Que uma parábola contada por Jesus quer dizer alguma coisa e não qualquer coisa. Então, passando uma imagem para frente, nós vemos que uma parábola ela tem uma moldura, é uma história que tem uma moldura em volta dela. Tem alguma coisa acontecendo. A parábola é uma história que talvez não conta diretamente um fato detalhado, porque Jesus usava uma parábola para ensinar uma lição espiritual. A moldura, ela mostra e ajuda, ela serve para entender o que estava acontecendo. E ela virou Bíblia para ensinar a gente também. Ouvir uma parábola muda a gente. Nos pega de surpresa muitas vezes. Passando mais um slide para frente, nós vemos que a parábola ela contém o tesouro do céu. Jesus guardou, empacotou a verdade dentro delas para que possam ser abertas e recebidas pelos filhos de Deus. A ferramenta para abrir a parábola, para abrir o tesouro, é a fé. E nós precisamos ouvir e ler a palavra de Deus com fé. Jesus Cristo disse: para vocês foi dado o conhecimento do mistério do reino dos céus, mas não a eles. A quem tem, será dado, e este tem em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo eles não ouvem, e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração dessa gente se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos, e se assim fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram o que vocês estão vendo, mas não viram. Ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, as parábolas de Jesus nos encorajam a atenção cuidadosa para estas histórias do amor de Deus, as histórias do reino dos céus. Hoje nós vamos ler uma destas parábolas, uma das palavras de Jesus bastante conhecidas. Você talvez em algum momento já deve ter ouvido ela ou sobre ela de muitas formas, de diferentes representações. Talvez sabe ela de cor, lembra ela de cor, mas vale a pena relembrarmos as palavras de Jesus que se encontram no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versículos 11 até 32. Lucas, no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Passo a leitura na nova versão de Almeida, que diz: Jesus continuou dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, um país distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de maneira desenfreada, dissoluta, loucamente a sua vida, festeiramente a sua vida. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país distante uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, daquele país, e esse o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e dizer: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Arrumando-se, foi para o seu pai
E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou, beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o pai o interrompeu e disse: Porém, aos servos tragam depressa a melhor roupa, vistam dele, ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés, matem o bezerro gordo, o bezerro cevado, especialmente preparado. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho, ele estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, viu a música e as danças, chamou um dos empregados, perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens da família, os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se com este seu irmão que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 15, os versículos 11 a 32. Apenas no Evangelho de Lucas nós temos um ciclo de 4 histórias de Jesus e elas estão só ali, não tem nos outros evangelhos. Esses capítulos de Lucas 15 e 16 são uma sequência de 4 parábolas e conforme a imagem a seguir nos mostra, ela nos traz a história da ovelha perdida. O pastor deixa 99 ovelhas para ir buscar uma, a que estava perdida. Adiante, mais uma imagem, a moeda perdida. A mulher vasculha toda a casa em busca da moeda que se perdeu e quando encontra faz uma grande festa. Mais uma imagem adiante, esta história que nós lemos, o filho pródigo. O filho sai de casa, gasta tudo de uma maneira impura, suja, volta arrependido. O pai comemora, mas ainda tem alguns conflitos dentro de casa. E a última, mais uma imagem para frente, o administrador infiel. O patrão vai demitir o homem que administra a contabilidade, os registros dos seus bens. Ele também administra a caderneta, o livro dos devedores, e ele remarca a dívida para um valor menor para vários devedores. Bem rapidinho, apenas um comentário espiritual. A ovelha se perde onde? A ovelha se perde fora de casa. A moeda se perde onde? A moeda se perde dentro de casa. O filho se perde onde? O filho se perde fora de casa. O administrador infiel trabalha para o patrão aonde? Dentro de casa, alterando as contas dos devedores. Algumas coisas se perdem e nós nos perdemos fora de casa. Outras se perdem e nós nos perdemos dentro de casa. Os pais devem ler essas histórias com os seus filhos e é muito importante pais e filhos abrirem o seu coração uns para com os outros com estas 4 parábolas de Jesus, com essas 4 histórias de Jesus. Mais uma imagem para frente, nós vemos que a moldura dessas histórias é que chegaram alguns fariseus quando Jesus estava com os publicanos, coletores de impostos, eram pessoas rejeitadas da sociedade, também pecadores. Os fariseus comentaram, ele come com essas pessoas, ele está junto com essas pessoas impuras. E Jesus conta estas 4 histórias para os fariseus, para falar sobre a avareza,
Mais uma imagem para frente, nós vemos Jesus está repreendendo os fariseus contra a avareza. Lucas capítulo 16, versículo 14, que fecha o ciclo dessas histórias, nos diz: os fariseus ouviram isso, zombavam do Senhor Jesus, porque amavam o dinheiro, eram avarentos. Então Jesus lhes disse a ele, para as pessoas: vocês até parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Esse é o objetivo. A lição da parábola do filho pródigo e também das outras, junto com essas 3 histórias, esse ciclo de 4 histórias, tem este foco de dar esta lição espiritual. Jesus está falando com os fariseus. Sou pastor de uma igreja bíblica, então nós vamos ensinar o que a Bíblia diz. Não devemos ser como os fariseus, então sejamos generosos, não avarentos, gananciosos, nem egoístas. Vamos aprender a repartir, não ser avarentos, vamos fazer o bem. Amém. Que susto, né? Nós não vamos terminar a mensagem assim, não. Nós temos mais algumas coisas para falar, com certeza. Eu pedi a Deus que nos desse graça nessa manhã para nós abrirmos aquela imagem do baú brilhando, que eu já mostrei antes lá em cima, Podemos passar também uma imagem lá para frente. Eu quero hoje olhar para essa história junto com um quadro muito famoso, com uma pintura de arte, pintada pelo grande pintor holandês Rembrandt, no século XVII, um pintor evangélico. E eu quero juntar essa história com o texto bíblico que nós lemos hoje, com esta obra de arte, que é uma pintura sobre o filho pródigo, para nós abrirmos um pouco mais esse baú. Na parábola de Jesus, o filho tem um problema com o pai. Ele não entende o coração do pai dele. Ele pede a herança dele, a parte da herança dele. Mas herança a gente divide depois que os pais morreram. Ninguém recebia a herança antes nas histórias bíblicas. Então é como se o filho comunicasse ao pai dele que: pai, para mim você já acabou. O filho deseja a morte do pai. Ele quer a sua herança. Ele queria deixar de ser filho, ir embora. Longe do pai eu vou ser feliz, eu vou viver de verdade, cheia de regras. Chega de regras. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu já vou aqui avisando para os filhos, um recado também para os meus filhos, para o filho do pastor, que em casa a gente conversa lá. Vão com calma com esse filho da história de Jesus, da parábola, o filho pródigo. Ele não é o herói não, ele é o vilão da história. Vamos prestar atenção, vamos até o final. Só numa dessas seitas da TV, onde um malandro com gravata, ele queria arrancar o dinheiro do povo dele, daí ele leu: o filho mais novo pediu a herança do pai, me dá o que é meu, e esse homem fechou a sua Bíblia e começou a gritar para as pessoas darem todo o dinheiro para ele, porque Deus vai dar em dobro para todo mundo que fizer como o filho pródigo, botar o dedo no rosto do pai e exigir: me dá o que é meu. Essa foi a coisa mais nojenta que eu já vi fazerem com essa história que já trouxe tanta gente de volta para Deus. Na rebelião do seu coração, o filho mais novo ele estava seduzido pela ilusão do país distante. Lá na terra distante eu vou ter prazeres. No país distante eu posso fazer o que eu quiser. Na verdade, o país distante não é tão longe, O país distante está no nosso coração. Porque é do coração que vem a ilusão de que você vai ser feliz longe do pai. Quando esse filho decidiu sair de casa, pedir a sua herança, o seu coração já havia seguido viagem antes. Já havia partido primeiro. Já tinha saído de casa. E esta é uma pergunta sobre o país distante. Como anda o seu coração? E como anda o seu relacionamento com o seu pai, você que ainda tem o seu pai? No Dia dos Pais eu disse que os pais têm que cuidar dos filhos e os filhos têm que atender os pais. Essa é uma rua de 2 mãos.
E essa pergunta também nos ajuda a pensarmos como anda o nosso relacionamento com o Pai do céu. Há pessoas que gostariam de pedir a sua herança, de resolver as coisas com Deus, de não saber mais nada das regras de Deus, de matar a Deus. Estão revoltadas, queriam que Deus não existisse, na verdade. Mas com Deus não se brinca. E cuidado com isso. Se você não mudar, você vai ficar sem herança. Pense nisso. Às vezes na igreja também tem gente de corpo presente, mas que o coração já está caminhando em outra direção. Já está se interessando pelo país distante. O pai dessa parábola, ele dá o dinheiro ao filho. Ele dá a herança ao filho rebelde. Deus é assim. Deus diz, tudo bem. Se você quer viver afastado da minha bênção, afastado da minha glória, tudo bem. Pode ir. O filho rebelde pega a parte da fortuna da família, ele vai embora viver uma vida esbanjadora, né? Conforme a palavra que o texto bíblico usa, né? Ele vai viver perigosamente, ele vai viver a vida com todas as suas ilusões de felicidade. Mas custa caro manter um copo cheio, né? Custa caro manter uma cama quente. Custa caro comprar tudo o que não precisamos. Se não multiplicar, não trabalhar duro, ficar em pé com as próprias pernas, você só gastar aquilo que não é seu, tudo acaba, gente. E acaba mesmo, não se engane. A vida longe do Pai é uma ilusão. O dinheiro acaba, os amigos acabam, a festa acaba e a gente se acaba. País distante é um ideal que não existe. Não se engane, a vida longe do Pai é uma ilusão. Passando mais uma imagem para frente neste quadro muito bonito do pintor Rembrandt que vai nos ajudar hoje. O pai, ele tem cabelos, barbas longas, cacheadas, né? O irmão mais velho também tem cabelo cacheado, mas o filho mais novo é retratado careca. Sinal na antiguidade de miséria. Sinal na antiguidade de penúria. Este aspecto sujo, maltrapilho do menino é sinal de fome, é sinal de miséria. O corpo está mais magro, tem pouca cor. Ele foi cuidar de animais impuros, porcos. Ele chegou ao fundo do poço. Olha, um judeu no chiqueiro é a coisa mais repugnante, mais chocante que tinha para descrever, para explicar as coisas no passado. Ninguém lhe dava mais nada. Nem a comida dos porcos. O filho desejava comer a comida dos porcos e a Bíblia nos diz que as pessoas não davam isso para ele. Né? Então algumas pessoas acham que ele comeu a comida dos porcos. A Bíblia apenas nos diz que ele desejava comer a comida dos porcos e as pessoas não deram nem isso para ele. Passando mais um slide para frente, mas na pintura nós vemos na cintura dele, né? No canto ele tem uma pequena arma, uma espadinha, digamos assim. É um sinal ainda de nobreza. Então, por mais degradada que a pessoa esteja, ela ainda é imago Dei, ela ainda é imagem de Deus. Uma imagem distorcida, uma imagem suja, uma imagem lascada, uma imagem ruim, mas ainda tem valor. Sinal. A espada é pequena, uma pequena arma. É só um restinho do que ele já foi no passado, mas está representado no quadro, está presente no quadro, indicando essa realidade. Lá no fundo do poço, o filho mais novo, ele se lembra de casa. Quando está totalmente degradada, muitas pessoas ainda lembram que resta uma esperança, que conhecem algo melhor para elas, né? Então, na sua mente, esse filho diz, na casa do meu pai tem fartura, até para os empregados.
ele pensa, eu vou dizer, pai, eu pequei contra Deus, né? Contra o Senhor, pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Ele diz e ele também faz, versículo 21, ele pensa, ele diz no seu coração isso e depois ele faz, né? Porque só pensar e não realizar não adianta nada, né? Então ele vai de volta para casa. E lá de longe, o pai, sempre esperando esse filho, já avista, ele reconhece e sai correndo. Ele recebe, restaura, põe um sinete da família no dedo, põe um anel no dedo, o anel no dedo, lembrando que ele é da família, que ele tem valor. Ele organiza um churrasco com o bezerro cevado, o melhor, que era preparado para as ocasiões muito especiais. Porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Uma figura mais para frente, no quadro, as roupas do filho mais novo são sujas, esfarrapadas, bem diferente de todos os outros, né, que usavam roupas de um vermelho vivo, bonito, pintado, né, nobre ali no quadro. Na verdade, o filho mais novo ele está só com uma camisola. Todos estão vestidos, cobertos, mas ele está como se estivesse nu, pobre e nu. E ele está de joelhos, rendido, humilhado, como que recostando a cabeça dele no peito do pai. Os olhos, eles estão fechados. No outro lado do quadro, na mesma linha, no mesmo corte do quadro, está o irmão mais velho, mas ele não está olhando para o irmão mais velho, está com os olhos fechados. O filho mais novo está entregue. Ele não está olhando o seu irmão, está entregue ao pai. O filho mais novo finalmente entregou o coração ao pai. Finalmente ele acessou o coração do pai. E eu quero chamar a atenção para os pés dele. Um está calçando, um ainda está com uma sandália, né? Ela está muito estragada, mas o outro pé do filho, a sola se soltou. Então mais uma imagem nos mostra em destaque que um dos pés ainda tem uma sandália bastante surrada, mas o outro pé está descalço e o resto da sandália está ali. A jornada de volta, depois que a gente errou muito, ela é humilhante e exige humildade. Voltar, depois disso tudo, é uma longa jornada de restauração, de conserto, de cura, de reabilitação, de regeneração. Enfrentar a culpa, o medo, a vergonha, a rejeição, o sofrimento, a dor, o fracasso, o problema e as críticas, é preciso humildade para fazer isso. É preciso ser humilde para voltar. Uma imagem mais para frente ainda nos mostra a ilusão da terra distante, ela não vale a pena. Mas o Pai, Ele nos perdoa quando nós voltamos. Essa é a realidade do ser humano. O Evangelho não é filosofia, gnose, essas coisas. Nós, como igreja cristã, não estamos exagerando. A fé cristã não é ultrapassada. A verdade da condição humana, a realidade do ser humano é essa mesmo. Naturalmente, o ser humano é como o filho mais novo. Efésios, capítulo 2, versículo 1, no Novo Testamento nos diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esta é a nossa realidade. Você já conseguiu entender como realmente está? O irmão mais velho vem ver a festa e a dança. Que
coisas são essas que estão sendo feitas com o que é meu, entre aspas? E ele é informado da volta do irmão problema. Incrível como tem pessoas com talento para se meter em encrenca, né? É impressionante que como fazem tudo errado. Toda a família tem o seu parente problema, né? O mais velho, ele não quer participar da festa, ele não concorda com a festa. O pai vem pedir para ele entrar, o filho todo certinho, nunca transgrediu nenhum mandamento, ele está fora da festa. Não fazer o que é errado é apenas uma parte, pois ainda não é também fazer aquilo que é certo. Não fazer o que é errado é apenas uma parte, pois ainda não é fazer aquilo que é certo. Um slide mais para frente na imagem nos ajuda duas coisas finais quando nós olhamos para a pintura, para o quadro do Rembrandt. A primeira são as mãos do pai. No destaque nós vemos uma mão do pai é maior, é forte, ela representa a justiça, é provedora, é enérgica. A outra é menor, é suave, é lisa, é arredondada, é moderada. Ela representa a graça. Nas mãos do pai tem justiça e graça, lei e evangelho, amor e poder. A segunda lição, ela é simples, podemos passar um slide mais para frente, né? Você reparou onde está a luz do quadro? A luz está principalmente sobre o pai. E ela também está sobre o filho mais novo. Mas o filho mais velho tem pouca luz. As mãos mesmo parecem frias. Elas não estão estendidas como a mão do pai, como as mãos do pai. Aliás, nesse jogo das mãos, o filho mais velho está segurando a própria mão. Na Bíblia mesmo, o filho mais velho não estava junto no momento em que o pai perdoou o filho mais novo, mas não são dois quadros, é um só. Então o pintor juntou todo mundo aqui, juntou todos aqui, mas sempre quis dizer alguma coisa com isso. A luz mesmo está no pai. Repare que o filho mais velho, ele tem pouca luz, mas ele está no mesmo plano que o filho mais velho. Ele está bem na frente, como o filho mais novo está igual ao mais novo. Para mostrar que, na verdade, os dois estão perdidos. Só que estão perdidos de maneira diferente. O mais novo é imoral, mas o mais velho é moralista. O filho mais velho reclama que essa vida com o pai só tinha trabalho e mandamentos, não tinha alegria. Ele denuncia, o mais novo, ele gastou tudo com as prostitutas e eu nunca recebi um bezerrinho, nada para fazer uma festa com os meus amigos. O filho mais velho também não entendia o coração do pai. O filho mais velho só vivia pelos mandamentos e secou. Ele também estava perdido, perdido de uma maneira diferente. Aparentemente ele fez tudo certinho. Ele também ainda não conseguia entrar na alegria do pai. Ele não enxergava tudo que era dele. No quadro, o mais velho está olhando assim com uma aparente apatia, né? Ele até tem um certo desprezo, uma frieza em relação a essa luz toda ali do outro lado. No quadro, o mais velho, ele parece que olha assim de cima para baixo. Isso representa a insensibilidade de todos que conseguem ficar de fora da festa, de fora da luz do amor. A moldura da nossa história mostra que aquilo que gerou a revolta dos fariseus que estavam ouvindo essa parábola primeiro, era que as pessoas
como filho pródigo, elas ouviam Jesus, elas gostavam de estar com Jesus. Eram publicanos, coletores de impostos, com muitos problemas e pecadores. E eu orei muito preparando essa mensagem para que todos nós, e também somos tão pecadores, possamos abrir o baú de luz da primeira imagem. Se você ainda está perdido, como o filho mais novo, talvez até enfrentando uma dependência de álcool, de outras coisas, vivendo uma vida dissoluta, loucamente, volte para Deus, volte para a luz. Mas se você ainda não encontrou a alegria de Deus, venha para a luz do Pai. O pai, na verdade, tem problema com os dois filhos. O pai pede para o filho mais velho entrar na alegria dele, entra na minha alegria, entra na festa. Mas a parábola acaba sem dizer se o mais velho entrou na festa. O texto acaba ali. E ele fica assim na Bíblia para eu e você decidirmos se vamos entrar na alegria do Pai ou não. Veja que Deus não está contra o mais velho. Ao receber de volta quem achou que se garantia lá no país distante, ele nem deixa o filho terminar a frase que começou, quando ele começa aquela desculpa toda que ele inventou, né? Que na casa do meu pai você não me recebe como filho, eu venho como um empregado do Senhor. Ele nem fala a segunda parte, se você reparar. O pai nem dá tempo, o pai recebe ele. Mas ele também chama o filho mais velho de filhinho, se nós traduzirmos do grego corretamente, meu filho amado. A herança é dos mais velhos. Na igreja existe o perigo de falar de amor, de falar da graça de Deus, mas se a pessoa errar, eu corto. Eu olho de cima para baixo, eu bloqueio e saio. Você não pode mais. Mas isso ainda não é entrar na festa de perdão do Pai. Existe o risco de obedecer sem alegria, de obedecer sem amar. E o irmão mais velho começa a reclamar, ele se queixa, ele começa a murmurar, e nós também precisamos cuidar para não ficar falando mal dos outros, ficar reclamando demais das coisas, porque isso atrasa a nossa entrada na festa do Pai. Pai, o Senhor está festejando quem não merece festa. Mas a grande verdade é que nenhum de nós merece. Nem o mais velho. Repare que a nossa história não é do filho mais velho rico que sustenta a família. Tudo que o mais velho tem é herança também. E o pai ainda anuncia isso, tudo é seu agora, né? Mas é herança. Nenhum de nós merece festa. Em Porto Alegre eu conheci uma psicóloga, a doutora Karen Vondrasek, da Igreja Batista Gaúcha, e ela tem uma frase incrível sobre esse quadro. Ela diz: nós gostamos do perdão do guri mais novo, ou de ficar reclamando como o guri mais velho. Mas como é difícil sermos como o Pai, sempre prontos a perdoar. A última imagem, passando um slide mais para frente, clareando o quadro do Rembrandt, aparecem mais 3 pessoas que a gente quase não conseguia ver ali no fundo. E quando a gente clareia bem, coloca luz em tudo, a gente consegue ver essas pessoas que estão ali no fundo, mas a gente vai ver que estas outras 3 imagens também não estão alegres. É interessante o que o pintor queria mostrar. Tem pouca gente que realmente se alegra de verdade com o Pai e entra na festa de amor. Mas esse quadro e essa parábola nos mostram o Evangelho da Graça.
Nós não devemos fazer igreja por obrigação. Não devemos fazer religião por um sentimento de culpa, de medo. A gente deve andar com Jesus e ser discípulo de Jesus porque a gente aprendeu a amar. E nós não vamos ficar fora da festa, não. Nós vamos entrar, porque a mesa já está pronta. Você que está em sua casa e também preparou os elementos, como foi enviado no grupo, né? E que também está na descrição do vídeo, essa é a hora em que nós vamos participar da festa de amor, porque a mesa já está posta. Nós vamos, para a prática da ceia do Senhor. Então, temos aqui conosco, também para nos higienizarmos, cuidarmos com as medidas protetivas e sanitárias e todas as coisas. Eu me higienizei, para compartilhar a mesa da salvação agora de uma maneira muito especial. Há 13 anos eu já não tenho mais o meu pai, mas hoje eu posso participar e compartilhar a mesa do Senhor, a ceia do Senhor com a minha mãe, com a dona Renata, que nos acompanha hoje. E é uma alegria especial para mim, porque no meu coração eu sinto, desde que cheguei de volta a visitar a minha mãe, estar em casa com ela, que o coração está mais leve. É bom estar em casa. É bom quando estar em casa não é um peso, não é um fardo para nós. E que nós podemos partilhar do amor de Deus juntos, fazer isso juntos. Também nesse ambiente nós não estamos diante das câmeras, mas os meus outros familiares também vão participar da ceia do Senhor na sala da casa onde nós estamos gravando esta mensagem. Então, a Bíblia, ela nos diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão. Você que preparou os elementos também pode pegar eles agora. E tendo dado graças, o Senhor Jesus partiu e os deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Então todos os presentes também podem se servir dos elementos, você em sua casa também pode entregar a todos neste momento. E as Escrituras também nos dizem que por semelhante modo, depois de haverem ceado, Cristo o Senhor tomou também o cálice e, tendo dado graças, ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Então nós também preparamos, você em sua casa pode distribuir a todos os elementos, mas ainda não consumam, para que possamos fazer isso todos juntos. A Bíblia nos orienta a todos, diante da mesa do Senhor, que examine-se o homem, o seu coração, para discernir o corpo e o sangue do Senhor, para não comer e beber indignamente, pois todo aquele que come e bebe indignamente come para a sua condenação. E esse não é o propósito da Eucaristia, não é o propósito da ceia, não é o propósito da mesa do Senhor. O objetivo da mesa do Senhor é a salvação, é o perdão, é a festa da graça, é a festa de todos os arrependidos que chegam na presença do Senhor para participar do coração do Pai, da alegria do Pai, do perdão do Pai. Mas nós, como Igreja do Senhor,
anunciamos a morte do Senhor cada vez que fazemos isso, mas também nos arrependemos de nossos pecados. Então, antes de comermos e bebermos juntos, convido a todos para que fechem os seus olhos, pensem no Senhor Jesus Cristo, pois nós vamos apresentar ao Senhor o nosso coração. Querido Deus, temos cometido pecados em pensamentos, palavras e ações. Tem misericórdia, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Arrependemos de tudo aquilo que deveríamos ter evitado, Senhor, em atitudes onde faltou o amor. Tudo aquilo que nem deveríamos ter pensado, para que os nossos pensamentos fossem transformados e as nossas emoções, os nossos sentimentos fossem clareados pela Tua luz. Tem piedade de nós, Senhor, e dá-nos este novo coração, que pensa melhor também dos outros, Senhor, e de todas as coisas. E mãos, atitudes que servem copo d'água a quem tem sede, como o Senhor Jesus Cristo nos orienta no Sermão do Monte. Mãos amorosas para servir ao próximo, lavadas e perdoadas, cobertas pelo Teu amor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa o Teu povo, perdoa a Tua igreja pelas nossas transgressões e pecados, para que livres possamos participar da Tua mesa. Assim pedimos em nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E perdoados, queremos comer e beber juntos. Há um bonito costume de nós repartirmos ou trocarmos os nossos nossa taça, o nosso cálice, uns com os outros, com uma palavra de bênção uns para os outros. Em nossas casas nós podemos fazer isso. Numa celebração comunitária, devido às regras de higiene, nós devemos evitar estas coisas, mas na intimidade do lar, nós podemos trocar uns com os outros e desejar que Deus abençoe, dizer-lhes um versículo, uma palavra de amor. E eu também queria dizer para minha mãe, que Deus abençoe, mãe, você. Que Deus te dê, minha mãe, muitos e muitos anos de vida, porque você é uma bênção na nossa vida. E nós somos felizes por termos o teu exemplo, por ter a mãe conosco. É muito especial esse momento para mim, mãe. Vocês também podem compartilhar uns com os outros, dividir, trocar as taças, para que todos perdoados também recebam uma palavra de bênção uns com os outros. Isso pode ser feito nesse momento e depois podemos comer e beber todos juntos. Já comeu? E nós confiamos na promessa do Senhor, assim como esse filho perdido, ele não pensou na sua mente e não agiu. Nós entramos, Senhor, confiados por Jesus Cristo, pela Tua graça maravilhosa, no Teu perdão, Pai. E sabemos que isto não é apenas uma teoria, Senhor, que isso não é apenas algo bonito, mas que é uma realidade, que é uma verdade, que o Senhor de fato nos perdoa através de Jesus Cristo. E nós, Senhor, pegamos esse presente de amor. Senhor, nós usufruímos, nós realmente nos alegramos com a Tua alegria. Nós aprendemos, Senhor, do Teu amor, porque é assim que Tu conduz a Tua igreja pelos séculos. E é assim que nós queremos ser achados. Não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Realmente perdoados por Jesus, conduzidos para essa nova vida dentro da Tua festa de amor e não fora dela. Nenhum de nós deve ficar de fora da Tua festa, Senhor. Queremos celebrar a vida do Cordeiro, a vida do Filho no nosso meio, para que a nossa alegria seja realmente completa. E é em nome de Jesus Cristo que nós fazemos isso, que é o nome da nossa salvação, que é o nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Amém.
Então, irmãos, nós tivemos esse tempo de celebração da ceia do Senhor e agora, como o pastor acabou de nos orientar a respeito da ceia, os discípulos também celebraram cantando um hino e nós vamos comemorar esse tempo de celebração da ceia do Senhor cantando Jesus, você me libertou. Afinal de contas, a ceia não é um momento que a gente precisa estar carrancudo, pelo contrário, a gente tem que celebrar esse momento em que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, em que nós estávamos antes condenados à morte eterna, separação eterna do Senhor, e através de Jesus Cristo nós estamos agora libertos do pecado, libertos da morte eterna, né? Ele nos absolveu porque Ele pagou o preço, o castigo que estava sobre Ele, na verdade, deveria ser imposto a nós. E nós éramos escravos do pecado, do mal, mas com o sangue de Cristo, Ele nos tornou agora servos de Deus. E é isso que nós vamos cantar. E com toda alegria, porque essa música é uma música festiva. Amém? Amém? Que a gente possa viver comemorando esse fato de que Jesus é aquele que nos libertou do pecado, do mal, da morte eterna. E a gente vai poder um dia ser levado à presença de Deus para sempre, num lugar onde não há lágrima, não há tristeza, não há dor, no céu. E agora eu quero aproveitar esse momento para compartilhar com os irmãos um momento missionário, que é um tempo muito importante da nossa igreja, em que a gente compartilha também as necessidades dos missionários que estão no campo missionário. E hoje eu quero compartilhar também a respeito das famílias de alguns dos nossos missionários. Primeiro eu vou falar da família Costa, né, que estão lá em Moçambique, em Pemba, né? Nós tivemos essa semana um sustinho aí. O Marcelo, né, é o pai dessa família, o Marcelo Costa,
ele teve uma cólica renal brava, ele teve que se deslocar meio que às pressas para Maputo, né, a capital de Moçambique, mas graças a Deus, né, ele já está tratado, ele já melhorou e ele já pôde retornar para a família em Pemba, lá no norte do país, e eles estão juntos novamente. Então nós temos aí o Marcelo, o Lucas, o Daniel e a Evelyn, né, estão bem, graças a Deus. Marcelo já está melhorando, já com o tratamento. Graças a Deus já está bem e de volta ao ministério, né, com o pessoal de Moçambique, lá em Pemba. Projeto Muani. Né? Não se esqueça de mandar saudações, de orar por esse projeto. Se você pode também se comprometer contribuindo com o projeto Muani, né, através da AMEL, a nossa agência missionária. Então, coloque no seu coração, considere isso no seu coração, mas não se esqueça de orar pelos nossos missionários que estão no campo. Outro projeto que a gente tem muito forte no coração é a Missão Sena, lá em São Paulo. Vocês sabem que a Missão Sena trabalha com marginalizados, mas marginalizados que estão no centro, na Cracolândia de São Paulo. É um pessoal muito difícil, é um trabalho de longo prazo, não são todos que têm o chamado para isso, a paciência para isso, mas nós temos aí um servo de Deus, o João, né, que tem paciência, mas só que o João também tem uma família, né? Então, está aí ele num momento de descontração com a esposa, com os filhinhos, né, a Júlia e o Gabriel, são filhos também, né? E por que eu coloquei dessa vez tanto o Marcelo e a Evelyn com os seus filhos Lucas e Daniel, e agora o João com seus filhos Júlia e Gabriel, né? Para que a gente lembre que os missionários têm uma família, têm os filhos que também têm necessidades afetivas, necessidade de estudo, e muitas vezes o missionário está correndo tanto com o ministério, né? Ele precisa de estrutura também para ser um bom pai, um pai que às vezes precisa de um horário alternativo para estar presente na vida desses filhos. Lembrem dos filhos dos missionários. Além de contribuir com a obra missionária, além de orar pela obra missionária, além de orar pelos missionários, orem pelos filhos dos missionários, para que eles nunca se desviem da palavra de Deus. Pelo contrário, que eles olhem para os seus pais, se espelhem nesses pais, vejam Jesus na vida dos pais e desejem ardentemente seguir o exemplo desses pais. Amém? Que eles nunca se desviem da palavra de Deus. Então, os filhos do João, a Júlia e o Gabriel, que eles possam crescer em graça, em sabedoria, não só em estatura, mas também na presença de Deus. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês nesse dia e que vocês possam levar isso no coração. E contribuir também com a Missão Sena, tá bom? Nós temos, vamos deixar aí o link para você poder acessar e contribuir com essa missão também. Deus abençoe você e um bom domingo. Irmãos, nós temos um desafio diante de nós. Segunda-feira é 7 de setembro. E eu sei que com essa pandemia, muita gente está trabalhando em casa e dá a impressão, nossa, feriado, o que é isso? Nem sei o que é feriado mais, né? Porque as pessoas estão trabalhando em casa e às vezes perde a noção. Mas o fato é que 7 de setembro não é um simples feriado. A gente comemora aí o Dia da Independência, mas mais do que isso, para os cristãos, é uma oportunidade que nós temos de orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Né? E mais do que isso, orar pelas nossas autoridades. Isso é uma recomendação, e mais do que uma recomendação, uma ordenança bíblica. Que nós oremos pelas nossas autoridades para que nós desfrutemos tempos de paz. Né? E isso, em várias partes da Bíblia, tem uma recomendação muito clara, que nós estejamos colocando as nossas autoridades sob a orientação do Senhor. Né? E nós temos essa possibilidade, esse privilégio. Então, muitas vezes a gente pode estar decepcionado, a gente pode estar desiludido, talvez muitas pessoas estejam enlutadas por ter parentes, amigos, conhecidos, pessoas muito próximas que já se foram,
mas não perca essa oportunidade de colocar a sua pátria em oração, né? As autoridades que comandam o destino dessa nação em oração, né? Eles podem estar tão perdidos ou mais perdidos do que nós no meio dessa pandemia, né? E a questão não é só a pandemia, né? São a distribuição da renda, do dinheiro, é muito dinheiro para ser orientado, né? Então, cabe a nós, cristãos, pessoas que conhecem Jesus como o Salvador de suas vidas, né, independentemente da igreja que você frequenta, né, o papel de orar, de colocar diante do Senhor o destino dessa nação, desse estado, dessa cidade. Então, vamos agora aproveitar essa oportunidade e clamar ao Senhor. Pai, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor venha agir poderosamente e influenciar, Senhor, com o teu poder, com o teu amor, com a influência da tua palavra, as autoridades constituídas, Pai, quer sejam prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, quer sejam governadores, quer seja o próprio presidente da República, queremos te pedir, Senhor, que tenha misericórdia da nação, Senhor. Tenha misericórdia dos necessitados, tenha misericórdia daqueles mais carentes, Senhor. As pessoas que estão doentes, que estão necessitando de tratamento de saúde, não só por causa do Covid, Senhor, mas por causa de outras doenças crônicas, por causa de cânceres que estão aguardando na fila o tratamento por falta de vaga nos hospitais, ou com medo de se contaminar, Senhor. Pessoas que estão na fila para fazer exames e que muitas vezes não conseguem por causa da superlotação. Senhor, tem misericórdia dessa nação. Interfere agora, Senhor, para que todos os governos, as pessoas constituídas de autoridade, possam olhar para essa nação com misericórdia, com a influência do Teu Espírito Santo, que elas possam ter temor do Senhor em seus corações, que elas possam receber influência da Tua palavra, que o Senhor derrame, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre as nossas autoridades, e assim haja um grande avivamento nesse país. Tanto faz, Senhor, tanto faz entre os povos, entre as pessoas que estão governando, mas nós queremos, Senhor, que o Brasil pertença a Ti, em todas as esferas, Senhor, desde o mais humilde até a pessoa que está no topo do poder. Queremos entregar essa nação a Ti, Senhor, e nós clamamos crendo que o Senhor é poderoso para operar um milagre nessa nação. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. É Deus poderoso no céu, mas se compadece do necessitado aqui na terra também. E nós entregamos mais uma vez a nossa vida diante de Ti e te pedimos, trabalha em nós pessoalmente, em cada um de nós. Usa-nos, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Ainda antes do encerramento dessa transmissão e dessa gravação, eu gostaria de fazer alguns anúncios, alguns pequenos avisos. Nós sempre pedimos a bênção de Deus para todos os aniversariantes que nos assistem. Eu estou visitando a minha mãe por ocasião da véspera do seu aniversário, mas também na nossa família nós comemoramos o aniversário do meu sobrinho Lucas. Então, não temos nesta semana, nestes dias, um aniversário especificamente de membros da Igreja Evangélica Livre do Cajuru, em Curitiba, mas temos este aniversário na minha família, com o qual nós nos alegramos e também desejamos a todos que nos assistem e que estão celebrando uma data importante, um aniversário de casamento, o seu próprio aniversário. Nós desejamos que Deus abençoe as uniões matrimoniais e também as pessoas com muitos e muitos anos de vida, com saúde e fé, e com a graça do nosso bom Deus. Eu ainda também lembro que nas quartas-feiras, 8 horas da noite, sempre temos um culto de oração, onde um link é enviado a todos,
convidando para participar no grupo da Igreja Evangélica Livre do Cajuru. Então é um convite sempre para todos repartirem os motivos de orações, súplicas, intercessões, ações de graça. E nesta quarta-feira a irmã Bianca irá nos conduzir no devocional, no estudo bíblico da nossa reunião de oração na próxima quarta-feira. Nós sempre pedimos a todos as suas contribuições de amor, as ofertas para os trabalhos da igreja, para o sustento, o apoio aos projetos missionários que temos. Todos, somos muito gratos a quem neste tempo de restrições e também muitas vezes de dificuldades financeiras ainda pode contribuir com generosidade para que seja possível sustentar todos os trabalhos e todas as coisas. Temos sempre repetido este aviso de que as pessoas mantenham os cuidados com a higiene e saúde por causa do coronavírus, para que nós possamos enfrentar este tempo de pandemia. Sejamos prudentes, cuidadosos, também com a saúde e com o cuidado daqueles que amamos, dos nossos parentes e amigos. E ainda queremos desejar o encerramento dessa transmissão, como a Igreja faz pelos séculos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, renovando as forças para responder a todos os desafios da vida com fé, com o amor de Deus, entrando na festa do perdão do Pai, para que ninguém fique de fora e nós possamos realmente saber que o Senhor é Deus. Tenham todos uma abençoada semana em seus trabalhos, a qualquer tempo que você assiste essa gravação e esse momento, que a bênção do Senhor esteja com você. Amém.